Quando olhamos para a história, percebemos que vários daqueles que resolveram investigar a fundo as respostas essenciais dessa vida enlouqueceram. Grandes pensadores, artistas, gênios e filósofos que por trás de seus trabalhos buscavam algo maior, buscavam encontrar explicações, mas que no final encontraram a loucura. Bom, pelo menos é essa história que nos contam. Obviamente que eu, particularmente, não conheci pessoalmente nenhuma dessas figuras, então não vou ficar aqui cravando o que exatamente aconteceu com cada uma delas. O que temos são seus trabalhos, suas obras e os relatos e histórias que dizem que essas mentes brilhantes mergulharam tão a fundo em questões existenciais e na psicologia humana que acabaram desenvolvendo transtornos mentais, se isolando completamente da sociedade ou até mesmo entrando em estados de alucinação e paranoia. Mas qual realmente seria a origem causadora de toda essa loucura? Seria porque eles não conseguiram suportar as respostas sombrias que encontraram? Será que não aguentaram o peso de perceber que talvez não existam respostas definitivas? Ou dando um passo atrás, será que todas essas histórias não passam de perspectivas exageradas ou até mentirosas? Tentativas de nos mostrar que a busca por essas questões é perigosa, que desafiar a ordem pode destruir a nossa mente. Enfim, ideias que tentam implementar em nossas cabeças para que fiquemos presos em nossa zona de conforto, em nossas rotinas monótonas e assim nem sequer cogitamos iniciar uma busca pela verdade, uma busca existencial nessa vida. Ok, talvez eu tenha ido longe demais nessa última suposição. Posso estar exagerando. Isso aí parece mais uma teoria da conspiração ou algo do tipo. Mas o que eu tenho que concordar é que realmente não somos incentivados a iniciar uma busca individual nessa vida. Muito pelo contrário, podemos até dizer que somos desincentivados a seguir esse caminho. Mas é claro, já imaginou o que aconteceria com as estruturas e instituições sociais se as pessoas em massa decidissem buscar suas próprias respostas, decidissem quebrar as regras, abandonar a ordem e questionar tudo aquilo que foi imposto desde que nasceram? Imagine a tragédia, seria o caos absoluto. Governos, religiões, corporações e todas as outras instituições que teoricamente sustentam a ordem na sociedade desmoronariam. Seria o colapso total do sistema, algo que as estruturas de poder jamais poderiam suportar. Portanto, perceba que para manter essas estruturas é preciso que os poderes dominantes se imponham, e não basta apenas sugerir ordem, é preciso instituí-la, torná-la inquestionável, com raízes tão profundas que o próprio ato de questionar te faça se sentir mal. E é aqui que entra o medo como uma ferramenta eficaz de controle. Tememos ser diferentes, tememos contrariar, questionar, e assim, seguir os caminhos mais convenientes parece ser sempre a escolha mais segura, a maneira mais confortável de evitar esses medos e viver dentro de uma bolha de aparente segurança. E assim o ciclo se sustenta, porque ao manter a ordem, se perpetua o medo, e ao manter o medo, se perpetua a ordem. Desde cedo vamos sendo programados como peças desse quebra-cabeça. Nossa educação básica não é voltada para aprendermos a buscar um sentido próprio na vida ou para explorarmos o que somos existencialmente falando. E por que deveríamos aprender essas coisas? Afinal, essas perguntas já costumam ser respondidas pelas religiões, pela cultura ou pela sociedade em geral. Não precisamos passar pelo desconforto de encontrá-las por conta própria. Então danem-se essas questões existenciais. Vamos focar no que é mais importante, naquilo que fomos ensinados a buscar e valorizar. Vamos nos preocupar com o nosso futuro profissional, com eficiência, produtividade e em como podemos nos tornar imbatíveis perto da concorrência. É assim que resolveremos nossos problemas. Afinal, com esse pacote em mãos, garantimos tudo aquilo que é vendido como sucesso. I want you to deal with your problems by becoming rich! Mas será que temos alguma ideia sobre o porquê de tudo isso? Temos total suporte para aprender sobre as carreiras disponíveis, sobre os meios de ganhar dinheiro, sobre como se portar de acordo com as normas, sobre como preencher nosso currículo e se vender no mercado? Mas agora, experimente perguntar por que a humanidade existe, quem somos de verdade, de onde viemos, para onde estamos indo. A grande maioria termina seu processo de educação sem nem ter ideia dessas questões. E em meio a toda essa ignorância generalizada, ainda nos confortam com diplomas, graduações, cargos e prêmios
que celebram e valorizam aqueles que nunca ousaram buscar respostas para qualquer uma dessas perguntas. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? E longe de querer fazer com que a gente se sinta como vítimas do sistema, ou querendo crucificar como as coisas funcionam. Mas o que é importante perceber é que mesmo quando optamos pela segurança, seguindo perfeitamente esses caminhos e tudo aquilo que é dito como certo, no fim, não temos nenhuma garantia. Vemos muitas pessoas infelizes que acreditam que a solução esteja em trilhar esses caminhos e alcançar o topo, mas também vemos muitas pessoas que já chegaram no topo e ainda estão infelizes. Mesmo alcançando tudo o que todos desejam, vivem cheias de angústias, de vazios internos e à base de antidepressivos. Então o que devemos fazer? No que devemos acreditar? Será que é melhor seguir esse caminho que nos mostram, o caminho da segurança, que talvez nem seja tanto da segurança assim, ou devemos arriscar iniciar uma busca por algo a mais, mesmo que isso potencialmente nos leve à loucura? Peraí. Será que é tudo isso que a vida tem a nos oferecer? Não tem mais nenhuma opção? Porque aqui parece que independente do que a gente escolha, estaremos presos em um labirinto que a saída é sempre uma merda. Mas talvez o que toda essa situação esteja querendo nos dizer é que certas questões são inevitáveis na nossa jornada. Em algum momento, elas irão aparecer. Por mais que estejamos mergulhados na rotina, nos problemas diários e mundanos, o insucesso, o fracasso, as desilusões e as adversidades da vida inevitavelmente nos conduzirão a refletir sobre um significado maior. Quando falo disso, lembro muito de uma charge que me mostraram há um bom tempo atrás. Nela, começamos sendo apresentados a um homem corporativo, pai de família, profundamente envolvido com seu trabalho e sua rotina mundana. E em meio à sua rotina, aparentemente bem monótona e entediante, ele resolve fazer mais uma das suas perguntas insignificantes. Nesse mesmo momento, uma esfinge invade a sala e arranca sua mão dizendo: "Pergunta errada." Sua esposa fica desesperada e quer levá-lo ao hospital, mas ele consegue convencê-la de que não é nada demais e segue normalmente a sua rotina. No dia seguinte, ele vai ao trabalho escondendo a mão que perdeu para que ninguém o incomode, e assim ele vai tocando sua vida como se nada tivesse acontecido. Saindo do trabalho, ele resolve fazer outro questionamento irrelevante, e a esfinge aparece novamente gritando: "Pergunta errada!" e agora arranca um pedaço da sua perna, mas mesmo assim ele se arrasta até o carro e se mantém na sua rotina. E assim a narrativa segue, sempre com sua família inconformada e o homem completamente preso em sua rotina e em suas obrigações diárias, sem parecer se importar muito com a situação. Ele segue fazendo suas perguntas vazias, sem significado, e a esfinge segue arrancando várias partes de seu corpo. Mas não importa o que aconteça, ele sempre dá um jeito de se adaptar para seguir com sua vida mundana. Lá pro final da charge, quando já não sobrou quase nada do seu corpo, ele finalmente resolve questionar: "Por que caralhos eu tenho que ir pro escritório?" A esfinge novamente aparece, só que dessa vez dizendo: "Pergunta certa." Quer a resposta? E ele, já completamente desiludido, responde que não. O que gosto dessa charge é que ela ilustra bem essa ideia de que em algum momento seremos forçados a questionar o significado da vida. Não importa o quanto tentemos nos arrastar pelas rotinas, nos escondendo atrás de compromissos diários, atrás da próxima viagem, do próximo final de semana, das próximas férias, da aposentadoria, em algum ponto a pergunta vai surgir: o que tudo isso realmente significa? A série que produzi, A Chave das Três Dimensões, busca justamente nos livrar dos nossos pensamentos mundanos e de crenças limitantes. É uma jornada mental que te fará repensar várias coisas e quem sabe a partir daí você possa encontrar por conta própria um caminho para seguir e lidar com essa angústia que todos nós em algum nível sentimos, por mais que tentemos ignorar. Lá no fundo, estamos todos em busca de algum sentido nessa vida. Vivemos com a consciência de nossa morte, o que traz um peso existencial imenso. Não sabemos o que acontece depois que partimos, e essa falta de respostas, esse mistério, aterrorizam a mente humana. Precisamos de alguma forma nos livrar desse medo, cada um à sua maneira. Alguns, como no caso da charge, preferem mergulhar de cabeça na rotina, se ocupando tanto com a correria do dia a dia que não deixam espaço para pensar nessas questões desconfortáveis. Sempre dão um jeito de se anestesiar,
mantendo a mente longe dessas perguntas profundas. Outros podem encontrar conforto na religião, um caminho que pode ser interessante por nos oferecer algumas respostas prontas para o desconhecido. O que acontece depois que morremos? Qual o sentido da vida? A religião conforta, ela promete sentido, ela traz um propósito claro. A ideia de servir a um ser superior com a esperança de uma vida eterna em um paraíso, sem dúvida, ajuda muita gente. E aqui, perceba que se voltarmos novamente naqueles homens que citei no início que chegaram na loucura, veremos uma clara predominância de homens não religiosos. E mais do que isso, homens que eram inclusive conhecidos por seu niilismo e ateísmo. Homens que preferiram confrontar a dura realidade de que talvez não haja um sentido pré-determinado para a existência. E eu não estou falando que o fato deles não serem religiosos foi o que desencadeou tudo isso. Mas o que faz muito sentido aqui é pensarmos naquele conceito da tríade sobre corpo, mente e espírito, onde o corpo representa o nosso físico, a mente nossas emoções e pensamentos, e o espírito aquilo que transcende o mundo material. Nessa teoria, se defende que para viver em harmonia, esses três elementos precisam estar equilibrados. Se algum deles se desloca ou é negligenciado, ocorre um desequilíbrio que pode desestabilizar todo o sistema. E aqui acho muito idealista pensar que existe um estado ideal e permanente de harmonia a se alcançar. Na verdade, a vida é feita de constantes oscilações, e o equilíbrio é um desafio contínuo. Não há um ponto final onde chegamos e permanecemos. Estamos em constante movimento, adaptação e mudança. Estou falando isso porque é muito comum endeusarmos esses filósofos e pensadores e não pensarmos que, no fundo, eles também são seres humanos, sujeitos a falhas e limites como todos nós. Eles não eram deuses da verdade, mas homens tentando dar sentido às suas próprias vidas. Suas teorias podem sim refletir medos, angústias e dilemas pessoais que enfrentavam. Buscar verdades definitivas em figuras que, como nós, também lutavam contra seus próprios demônios, talvez seja um dos nossos maiores erros. Afinal, suas filosofias podem muito bem ter sido moldadas por suas inseguranças e fragilidades. Mas voltando, quando falo da predominância de homens não religiosos, nesse sentido, estou querendo dizer que a religião pode servir como uma das bases de apoio da tríade. A paz espiritual é um apoio, uma âncora que pode ajudar a impedir a mente de se perder nas profundezas da dúvida. Mas para alguns, essas âncoras não são suficientes. Eles querem mais. Movidos pela curiosidade incessante, precisam de respostas próprias. Precisam criar suas próprias definições sobre quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Eles precisam de alguma forma se sentirem os criadores de seus próprios significados. Mesmo que sua tríade não esteja em perfeito equilíbrio, essa busca é algo que eles não conseguem evitar. No final das contas, não existe uma regra universal. Para alguns, essa busca pela verdade é algo que eles conseguem suportar. Para outros, o peso dessas perguntas pode ser grande demais. Tudo depende de como lidamos com esse conflito, com o equilíbrio ou desequilíbrio entre corpo, mente e espírito. E nada disso é simples ou garantido. Cada um encontra seu próprio caminho, e nem todos os caminhos nos levam de volta ao equilíbrio. E é aqui que surge o grande dilema que temos de conviver. O que é pior, lidar com a curiosidade de não saber ou lidar com a dor da realidade? Será que é melhor viver na ignorância do que consciente da nossa realidade? O escritor Dostoiévski deixou bem claro sua opinião. É melhor ser infeliz conhecendo o pior do que ser feliz sendo um bobo no paraíso. Para ele, a verdade, por mais dura que seja, ainda é preferível à ilusão confortável. Mas ainda assim, vemos que sua frase deixa bem claro que nem sempre encontrar a verdade nos trará satisfação. Imagine, por exemplo, que você se depare com um carro em chamas na rua. Sua curiosidade natural te leva a investigar o que aconteceu. E então, você descobre que por trás daquele incêndio há uma história terrível de assassinato, sequestro e roubo. Aí eu te pergunto, essa resposta vai melhorar sua vida de alguma forma? Muito provavelmente não. Mas mesmo assim, você precisava saber. A curiosidade estava te consumindo. A dor de não saber estava muito maior do que o medo de descobrir a verdade. E é aqui que mora o perigo. Porque essa busca por respostas pode rapidamente se transformar em uma armadilha. Uma armadilha que nos leva a acreditar que ao encontrá-las, finalmente atingiremos o que buscamos. Esperamos que nas respostas estejam a felicidade, a realização, o conhecimento e talvez até o sentido definitivo para as nossas vidas. Mas apesar do que achamos, essas coisas não são tão simples assim. As respostas não são a chave mágica para um estado fixo de satisfação.
Elas não trazem soluções definitivas que resolvem tudo de uma vez por todas. E quando nos deparamos com isso, acabamos frequentemente frustrados. Só que ao invés de questionarmos essa frustração, caímos em outra armadilha. Na armadilha de acreditar que a solução está em mais respostas. Buscamos outra promoção, mais dinheiro, mais status, um novo relacionamento ou qualquer outra coisa que seja. E assim, acabamos nos aprisionando. A busca por respostas se torna uma prisão invisível, uma armadilha que nós mesmos criamos ao nos fixarmos em expectativas e condicionamentos. Acreditamos que encontrando mais respostas, seremos finalmente preenchidos, mas na verdade elas apenas perpetuam o ciclo de repetição e frustração. É como disse Albert Einstein, não podemos resolver nossos problemas com o mesmo pensamento que usamos quando os criamos. Precisamos de um novo olhar, de uma nova perspectiva que nos liberte das amarras do pensamento habitual. Só assim, talvez possamos escapar dessa armadilha da busca. Quando permitimos que as mesmas crenças e experiências passadas que originaram o problema nos guiem, é como se estivéssemos com uma corda que nos amarra e nos impede de ver além do que já conhecemos. O conhecimento real, verdadeiro, só acontece de forma direta, quando nenhum pensamento sequer se interpõe entre você e aquilo que você vê. É nesse estágio que você consegue se enxergar como realmente é, e não como gostaria de ser. É aí que todas aquelas noções de certo e errado, todas as exigências de conformidade começam a se dissolver. Elas perdem o sentido e deixam de importar. A partir daí, a existência se torna mais fluida. Quando você abandona tudo que amarra a mente, inclusive os pensamentos que julgava fundamentais, você começa a perceber que são exatamente essas amarras que te impedem de enxergar a realidade como ela é. Mas claro, a sociedade chama de louco quem ousa se livrar dessas correntes. A loucura é a etiqueta que a sociedade dá para aqueles que rejeitam a prisão confortável da normalidade. Mas o que é ser louco, afinal? Quem define isso? A verdade é que, no fundo, todos somos um pouco loucos. Se permitir ser louco, talvez não seja mais do que a própria sabedoria, que, cansada de descobrir as vergonhas do mundo, tomou a sábia decisão de simplesmente deixar fluir, de se libertar. E claro, isso é o que os outros chamarão de loucura. O que foge das expectativas sempre parecerá insano. Mas essa não é a verdadeira loucura. A verdadeira loucura é perder a si mesmo. É perder o domínio de suas capacidades mentais. É abrir mão de ser o criador da sua própria realidade. Finalmente, depois de toda essa baboseira, qual então seria a melhor escolha para sua vida? Será que a verdade realmente nos leva ao que chamei de verdadeira loucura? Você sinceramente ainda espera uma resposta definitiva? Porque a verdade é que eu não sei. Eu não descobri a verdade desse mundo. E honestamente, espero nunca poder encontrar. Isso é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os desordeiros, para os peixes fora da água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras e não nutrem o menor respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles transformam as coisas. Eles impulsionam a raça humana para frente. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio, porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são aquelas que o fazem. Que tal?